pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a arroba do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Sejamos todos bem-vindos. Então vamos já nos preparando, né? Buscando aí uma sintonia com a espiritualidade maior. Vamos imaginando que nós, nesse momento, deveríamos estarmos lá na Associação Espírita, naquele salão amplo, né? Já ouvindo aquela leitura de preparação, buscando um contato íntimo com a espiritualidade maior, é isso? Mas como nós temos também a certeza de que os braços da Associação Espírita se estendem até nós, vão até os nossos lares, nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo, né? Então vamos ter a certeza de que nós também continuaremos assistidos pela espiritualidade maior, pela equipe de Mãe Zeferina. E como de costume nós sempre iniciamos as nossas atividades fazendo uma prece. Gostaríamos então de convidar os nossos irmãos que já estão ativos conosco, que já estão aí dando sinalzinho de positivo, muito obrigado por isso, acenando para nós, muito obrigado. Que pudéssemos então nos recolher mentalmente para que pudéssemos conversar com o nosso Criador, pedindo a esse Deus querido que possa nesse pouco instante, nesses poucos minutos que nós dedicamos ao estudo, fazer de nós instrumentos da espiritualidade maior. Que tudo aquilo que eles imaginarem que é o correto, possam nos inspirar, nos intuir, e que da nossa boca, meu Deus, possa sair apenas as palavras precisas, necessárias, ideais, para o bom entendimento daquilo que nós programamos para esta tarde e noite. E é assim que nós então queremos entregar as responsabilidades das nossas atividades à equipe de Mãe Zeferina, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, levando-nos a perdoar as ofensas recebidas. E não nos deixe que caímos em tentação, livra-nos de todo mal, porque Tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Bom, gostaria de dizer que, em cumprimento dos nossos deveres, estamos aí com mais um momento de reflexão. E o assunto que nós trouxemos para estudarmos esta noite, ele não traz muita novidade. É um assunto muito comum, conhecido por todos os nossos irmãos e, com mais franqueza, é um assunto do cotidiano. Ele está sempre conosco. Mas como nós temos conhecimento daquilo que Cristo nos diz a respeito do Consolador, que um dos objetivos do Consolador seria exatamente
fazer com que nós lembrássemos dos ensinamentos por ele, Jesus, ministrado e que às vezes caiu no esquecimento. Então, essa tarde e noite nós estamos exatamente com esse assunto conhecido, mas tentando voltar ele para as nossas mentes. Portanto, nós convidamos os nossos irmãos para que folheasse o Evangelho até o capítulo 16 ou 16, onde lá nós vamos encontrar o tema, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ainda seguindo um grande ensinamento da doutrina espírita, quando a espiritualidade maior nos recomenda coerência, análise, leitura, busca de entendimento, esclarecer-nos, para depois assimilar e colocar ou transmitir os ensinamentos de Jesus, nós então recorremos a esse princípio doutrinário para convidar os nossos irmãos para que nós pudéssemos então analisar esse título que nós aqui trouxemos. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Deus, todos nós sabemos. Inclusive, é muito comum também nós temos aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todo o universo. Logo, essa resposta não deixa nenhum tipo de dúvida. É muito claro para todos nós que somos cristãos. Mas vamos buscar entender também a palavra mamon. Mamon é uma palavra hebraica e que nela lê-se dinheiro. Bom, se nós às vezes tínhamos alguma dúvida em não podendo amar a Deus e a Mamon, quando nós descobrimos então o significado da palavra dinheiro, parece que ficou um pouco mais difícil de engolir, de degustar isso aí, né? Não se pode amar a Deus e o dinheiro. Parece que nós não conseguimos entender isso aí, porque na verdade nós estamos convivendo com isso todos os dias. Aí nós então buscamos mais um entendimento sob a luz do cristianismo. E o cristianismo transformou essa palavra dinheiro em posse, em avareza, ou algo que pudesse realmente estar além daquilo que é a nossa normalidade. Não podemos, então, amar a Deus e a avareza. Opa, aí agora parece acender uma luz lá no finalzinho do túnel que abre outros caminhos de raciocínio para que nós pudéssemos, então, caminhar ou até degustar esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Mas analisando ainda essa situação, nós vamos ainda buscar lá nesse texto uma outra visão do cristianismo. Como Jesus tinha uma visão espiritual muito ampla, uma visão ótica espiritualmente falando muito extensa, nós vamos admitir, para ficar até mais fácil para nós, de que Jesus, no colocar esse texto para nós, ou esse tema para nós, ele não utilizou propriamente dito a palavra Deus e Mamon, mas usou de alguns adjetivos ou de alguns atributos semelhantes. Ou seja, Deus. Quais são os atributos semelhantes a isto? As características morais não perecíveis do homem ou do ser inteligente, do espírito. Opa, aí fica também mais gostoso de nós analisarmos. Então, Deus está vinculado às características morais não perecíveis
Características essas ou atributos estes que funciona como se fosse um passaporte que nos conduzirá às moradas celestiais. Funciona como se fosse uma chave que abrirá as portas dos mundos felizes, do seio de Abraão. Bom, esta é a visão que o cristianismo trouxe da palavra Deus. Mas e a Mamon? Qual é a outra visão de que Jesus às vezes teria utilizado alguns atributos semelhantes? Seria exatamente aquelas qualidades, aqueles atributos que nos proporciona felicidade fictícia. Ou seja, aquelas qualidades que não raro nós nos apegamos e que nos dá uma felicidade momentânea, mas como nós já sabemos, a felicidade quando ela aparece rápida, ela sai rápida. Quando ela é momentânea, ela também, momentaneamente, ela desaparece. Tá? Então são aqueles atributos que não nos acompanharia após a morte ou o desencárnio do espírito, a morte do corpo físico ou o desencárnio do espírito, né? Então aí fica um pouco mais fácil de nós entendermos, né? Mas nós buscando assim, lá naquele texto original, sem esse estudo prévio que nós fizemos, né? Quando Jesus disse para nós, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele imprime na nossa mente, na nossa forma de raciocinar, de ver, uma certa dúvida. Parece que, meu Deus, Jesus está colocando Deus em gladiações ou de encontro, batendo de frente com dinheiro. Ou seja, Jesus está dizendo que não dá para conviver amando Deus e manipulando ou trabalhando o dinheiro ao mesmo tempo. Na verdade, nós sabemos que Jesus não teve essa intenção. Tendo em vista que no capítulo 11, dai a César o que é de César, ele dá uma equilibrada nesse assunto, ele dá uma equilibrada nessas bases. Quando em uma situação ele responde aos fariseus dizendo o seguinte, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Percebe então que ele não colocou mais o dinheiro batendo de frente com Deus. É um raciocínio a ser analisado. Ou seja, ele fez uma analogia de César com as coisas materiais, com as coisas do dia a dia e Deus com aquilo que nós já mencionamos. Ainda nesse mesmo raciocínio, quando nós degustamos, quando nós mordemos, quando nós comemos as letras, sem analisar o que elas querem dizer, sem buscar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, nós podemos causar um verdadeiro transtorno. E nós temos visto isso exatamente com muitos irmãos nossos que são cristãos e que buscaram essa informação lá na Bíblia, com Mateus, com Marcos, entre outros, Lucas, e eles simplesmente leem e engolem, eles simplesmente leem e acreditam, não, para colocar isso em prática, tenho que fazer assim e assim. E nós temos então notícias, como os nossos caríssimos ouvintes devem também, de vários irmãos nossos cristãos que abdicaram de forma radical do dinheiro. Eles praticamente colocaram o dinheiro como se fosse um demônio. Eles diabolizou o dinheiro. Então, o dinheiro nas mãos desse cidadão, dessa fórmula, que analisa, que pensa desse jeito, queima. Torna uma coisa perigosa. Ao deixar de ter o dinheiro até mesmo para a sua própria manutenção, muitos deles, inclusive,
afastaram da sociedade, tal qual os nossos irmãos eremitas, eles estão infringindo as leis de Deus, tal qual a lei do trabalho, a lei do progresso. Como é que nós queremos desenvolver? A lei do trabalho é fundamental para o nosso corpo físico, como também é fundamental para o nosso progresso, tanto financeiro, intelectual, moral, espiritual. Além dos nossos irmãos eremitas estarem infringindo um outro ensinamento de Jesus. Qual? Amar o vosso próximo como eu vos amei. Fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, quando eu saio da sociedade, quando eu me eximo de estar no meio social, para não cometer esse tipo de delito, para não cometer nada de errado, para não infringir as pessoas, eu estou infringindo os mandamentos de Deus. Porque não basta eu não ter nenhum ato mau. É necessário que eu tenha atos positivos, atos bons para o meu progresso espiritual. Nós espíritas não diríamos essa palavra, mas racionalizando, nós poderíamos dizer sim, praticamente perdeu a sua existência. Nós espíritas sabemos que tudo vale como experiência, mas deixou ou perdeu a oportunidade de crescer ainda um pouco mais. Bom, para nós finalizarmos essa parte da introdução, nós voltamos lá na pergunta. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta que a espiritualidade passou a Kardec, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todo o universo. Vamos analisar isso? Vamos entender isso? Causa primária, quer dizer, ele é o primeiro de tudo aquilo que nós imaginamos, de tudo aquilo que nós não imaginamos. Ele é o criador de tudo aquilo que nós conhecemos e até mesmo daquilo que nós não conhecemos. Então, se Deus é a causa primária, ele é o criador, ele é o dono. Então, ele também é o dono do dinheiro. Vamos fazer uma comparação bem grosseira e pobre da minha parte, evidente, mas que dá para nós entendermos. Nós que somos pais no sentido geral, mamães também, nós que somos pais, com toda a nossa ignorância, com toda a nossa pobreza espiritual, com todo o nosso apego, nós sabemos perfeitamente aquilo que os nossos filhos não podem manusear. Então nós jamais deixaríamos os nossos filhos manuseando algo que poderia trazer a eles danos, risco, prejuízos, que poderiam machucá-los. Se nós então temos essa conduta para com os nossos filhos, imaginamos Deus com a sua perfeição. Colocaria então nas nossas mãos um produto ou algo como o dinheiro, que poderia ser causa da nossa queda de forma sem recuperação? Parece que é uma pergunta lógica e que a resposta já vem imediatamente. Não. Mas então nós perguntamos, o que está errado? O que é de errado no dinheiro? Onde é que o dinheiro é problema? O dinheiro, ele pode perfeitamente ser um problema para a humanidade na fórmula que ele é manuseado, aplicado, utilizado. Quando nós utilizamos o dinheiro para algo de bom, não tem nada errado. O grande problema é quando nós usamos desse mecanismo
para algo que não é muito bem-vindo, não é muito bem aceito pela sociedade. Imaginamos então um casal que consegue de forma legal uma somatória razoável. Dinheiro, bastante dinheiro. E eles utilizam então esse dinheiro, essa quantidade, esse montante, para proporcionar à sua família, aos seus filhos, uma boa educação, um status social legal. Junto com isso, esse casal tem um princípio de educação, mostrando aos seus filhos, por meio de conselhos, as diretrizes corretas, como responsabilidade, sinceridade, seriedade, respeito e, acima de tudo, honestidade. Casal este que utiliza ainda desse recurso, dinheiro, e pulveriza aos demais familiares ou aqueles que vêm em busca de amparo, de socorro, na sua porta. Que de errado tem? Pelo contrário, eles estão utilizando o dinheiro de Deus para fazer a vontade de Deus. Mas imaginamos uma forma inversa, um outro casal com a mesma condição financeira e que utiliza esse dinheiro, esse produto, essa ferramenta colocada nas suas mãos para inserir nos seus filhos vaidade, uma série de outros meios, ostentação, vaidade, ostentação, e ainda aquele mesmo conselho, só que de uma forma diferenciada, imprimindo na mente, no raciocínio dos seus filhos, que nesse mundo nós temos que ser esperto. E esse esperto, essa palavra esperta, traz um sentido diferente de uma esperteza que nós até poderíamos aceitar. Ainda colocando, e nesse mundo os espertos sobreviverão. Esses, caríssimos irmãos, são escravos de Mamon. São escravos de Mamon. Escravos do dinheiro. Então nós percebemos assim que estamos hoje falando dessa ferramenta dinheiro. Mas quantas outras ferramentas nós recebemos de Deus para ser utilizada no progresso espiritual do planeta, para não falar do nosso próprio? O que falar então do homem inteligente? Qual a missão do homem inteligente? Não é de auxiliar os mais fracos? E o que falar então se esse homem inteligente utilizar da sua inteligência para construir bombas? Bombas essas que virão destruir a própria humanidade. Não estaria ele colocando essa ferramenta que Deus colocou nas suas mãos em um serviço errado? Assim também é o dinheiro. E é a inteligência que é ruim? Não. É a atitude do cidadão inteligente. Certa feita, Jesus foi interpelado, foi ele de alguma maneira barrado, porque estava fazendo curas no sábado. Então ele responde, porque os fariseus eram proibidos de trabalhar no sábado. Então ele respondeu: o sábado é que foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. E diante dessa resposta de Jesus, nós poderíamos também fazer um comentário que os bens materiais, aquilo que nós temos para usufruir durante essa estadia nossa na Terra, foram criados para o uso do Espírito, e não
o espírito para o uso desses bens materiais. Como Jesus diz simplesmente do sábado, porque ele estava sendo interferido no seu trabalho, nós também podemos fazer essa comparação. Os bens materiais estão sob a nossa disposição para o nosso progresso, mas nós não podemos estar sob a disposição dos bens materiais, mas tem muitos de nós que interpretamos isso de forma errônea e assim praticamos tal qual exemplo do nosso irmão fazendeiro que está intrínseco ali no capítulo 16, do capítulo que nós estamos mencionando, quando Jesus, estando no meio da multidão, o Senhor diz: Mestre, ordena ao meu irmão para que ele faça a partilha dos nossos bens de forma legal. Jesus diz a ele: quem me ordenou a ser juízo de partilhas de bens materiais? Tendes, pois, cuidado com a avareza. Lembra do que eu mencionei lá no começo? A avareza, o dinheiro. E ele então narra uma certa historinha bem rápida que os nossos irmãos devem conhecer claramente, de um fazendeiro que, tendo as suas tulhas abarrotadas, cheias, estava aguardando que tão próximo outra safra chegava. O que ele fazia então com os grãos? E veio a ideia: derrubarei ou demolirei todos os meus celeiros, construirei outros maiores, para assim guardar a minha colheita. E direi à minha alma: alma minha, coma, durma, descansa, usufrui, pois tendes o suficiente para muito tempo. Naquele instante, a espiritualidade estava preparando o desencarno dele. E aí nós perguntamos, ou até o próprio Jesus narra na história, para quem ficará então os seus tesouros? Aí nós lembramos lá no capítulo 25, a respeito dos tesouros que nós construímos na terra e que as traças roerão, que os ladrões roubarão. Não devemos, pois, preocupar em ajuntar tesouros na terra. Tesouros estes, a exemplo desse fazendeiro, que simplesmente não pôde usufruir, são aquilo que nós mencionamos na introdução, são os bens que não passarão do nosso túmulo, que não nos acompanharão. Mas devemos sim preocupar em ajuntar tesouros que nos levarão ao seio de Abraão. Amor, caridade, fraternidade, humildade, sinceridade, respeito, entre tantos outros ensinados por Jesus. Nós lembramos assim, a exemplo dessa história, daquele cidadão que construiu sua casa na areia, sem bases, sem alicerce, sem vigas, sem colunas. E quando veio a chuva, as águas subiram, o vento soprou e a casa ruiu. O que Jesus quis dizer com isso? São aqueles que se dizem cristãos, mas que de cristãos nem o nome. São aqueles que não têm atitudes, são como os eremitas, que, com todo respeito a eles, que deixaram a sociedade em nome de Cristo e que foram viver sozinhos. São aqueles que, em função de um ensinamento mal compreendido, passou a vida na maior privacidade do mundo. Esses são aqueles que construíram suas casas na areia, sem base, sem alicerces. Tá? E a exemplo daqueles outros também que construíram as suas casas na pedra, na base, com alicerces, com tudo aquilo que eles poderiam.
A exemplo deste, veio a chuva e simplesmente não derrubou suas casas. Assim, caríssimos irmãos, é que nós queremos que nós entendemos. É assim que nós precisamos, então, verificar o que é que nós estamos fazendo diante dos ensinamentos de Jesus. Se nós estamos integrados naquilo que Jesus realmente trouxe para nós, na condição de mestre, de instrutor. Será que nós estamos realmente praticando a lei de amor? Quando nós falamos de amor, nós gostaríamos de citar um exemplo muito característico. As nossas queridas mamães, que têm um amor transcendental. O que é um amor transcendental? É aquele amor que transcende as dificuldades, as dores, e que vai em busca. Mas é aquela mãe que ama tanto o seu filho que não importa onde ele está, mas importa muito o como ele está. Esse é o amor transcendental. É esta fórmula que nós, cristãos, devemos agir diante dos grandiosos ensinamentos do Mestre. É com esse amor que nós precisamos nos postar diante das nossas tarefas, diante daquilo que nós programamos ao longo da nossa existência. Para nós, então, concluirmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria, inclusive, de trazer para nós aqui duas ou três frases de Leon Denis. Leon Denis fala para nós a respeito da caridade. Inclusive, caridade é das molas propulsoras que Jesus colocou para nós. Por meio da caridade, nós nos aproximamos, nós criaturas aproximamos do Criador. Só que Leon Denis fala para nós a respeito da caridade, a caridade sincera, a caridade perfeita, a caridade certa, correta. E ele diz que os espíritos que têm a prática da caridade perfeita não buscam reconhecimento em Deus e nem no ato, pois a maior felicidade daquele que pratica a caridade real é perceber a felicidade do assistido. Ponto. Vamos analisar isto. Caridade, para a espiritualidade maior, é mais ou menos como o nosso respirar. Nós não contabilizamos quantas vezes nós respiramos por dia. Nós não sabemos quantas vezes nós inspiramos e expiramos. Porque é uma coisa mecânica, é uma coisa natural. Nós simplesmente sabemos que se nós deixarmos de respirar, as nossas células perecem. O nosso cérebro deixa de raciocinar, deixa de pensar. O nosso corpo físico perece. Então, a respiração para o nosso corpo físico é de extrema necessidade. E é com esta mesma necessidade que Leon Denis avalia ou conceitua a caridade diante da espiritualidade superior. Então, caríssimos irmãos, quando nós colocarmos nas nossas mentes esta vontade, esse desejo da caridade, precisamos então entender que a verdadeira caridade é aquela que nós façamos ou fazemos desinteressadamente, sem nenhuma espera de retorno. Esta é a fórmula que nós vimos algumas personalidades aqui no planeta Terra.
como Francisco Cândido Xavier, que, conforme diz a história, passou toda a sua vida em uma situação de humildade financeira. Gerou milhões que foram eles transmitidos para instituições filantrópicas. E até onde nós conhecemos a história de Francisco Cândido Xavier, nós não vimos ou não ouvimos nenhum tipo de reclamação, de alegar-se aquilo que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele até dizia: o pequeno cisco. Tamanha grandiosidade desse companheiro, e ele ainda dizia isto. Madre Teresa de Calcutá, na Índia, sozinha ela gerou milhões e milhões de reais. Morreu pobre, mas auxiliou diversas entidades na Índia e em vários outros planetas. Tudo em nome da caridade, em nome do amor. E é em nome desse amor que nós queremos então convidar os nossos irmãos, mais uma vez, para que pudéssemos agradecer ao Pai, ao nosso Criador, a Deus, por essa oportunidade ímpar que a cada um de nós foi concedido nesta tarde e noite, de aqui termos ouvido e transmitido algo que pudesse nos enriquecer. Assim, queridos irmãos, buscamos então, nos laboratórios celestiais, os remédios salutares para transformar as águas do nosso planeta em remédios salutares, para que quando dela usarmos, que possamos sentir saciados, aliviados e curados. Com esse amor, queremos pedir ao nosso Deus querido que ampare todos aqueles que por Ele são todos nossos irmãos. Graças a Deus. Muito obrigado a cada um daqueles que tiveram a paciência de nos ouvir. Muita paz.